A Rosemary, tudo bom? Meu pai teve Covid-19 e faleceu em maio, ele tinha 80 anos. Minha mãe também, com 80 anos, teve contato com ele, ajudou ele e não teve nada. Ela tem várias comorbidades. Como explicar ela não ter pegado também? Primeiro que o que a gente está notando é que a incidência de gravidade do Covid-19 é maior em homens do que em mulheres, né? A gente ainda não sabe muito bem, possivelmente, talvez pela quantidade maior que a mulher tem, de que o homem tem do receptor ACE2, que é um receptor ligado a um hormônio chamado angiotensina, tá? Receptor da angiotensina do tipo 2, que é muito comum no pulmão. Mas é conjecturando ainda, é só especulação, a gente não sabe, mas o que a gente sabe é que, estatisticamente, existe uma diferença entre gravidade da doença por sexo. O homem, ele piora muito mais do que a mulher. E uma das possibilidades, essa possibilidade do homem ter mais receptor ACE2 do que a mulher. Tá? Tem que também ver quais são as comorbidades que seu pai estava desenvolvendo, né? Pode ser que ele já tenha tido alguma doença de base, alguma coisa mais complexa, né? Algo mais complexo. A gente precisa avaliar isso com mais atenção. Existe uma outra situação que é a viremia do paciente. Ou seja, quanto maior a quantidade de vírus que você entra em contato, que você absorve, também é maior a possibilidade de você complicar da doença. E pode ser que seu pai tenha algumas comorbidades que facilitem essa viremia. Por exemplo, doenças respiratórias. Tecnicamente, um paciente que tem doenças respiratórias, tem um processo inflamatório crônico da árvore respiratória, o vírus ele penetra com mais facilidade e aumenta a viremia, né? A questão também da higiene pessoal do paciente, ou seja, o homem, né, as mulheres, a gente tem que tirar o chapéu para as mulheres são mais inteligentes que os homens, são mais cuidadosas. O homem procura o médico só quando está nas últimas, né? A mulher não, a mulher ela é mais cuidadosa com o seu corpo, ela faz check-up com mais frequência. A gente, quando atende no consultório, 70% dos nossos pacientes são mulheres ou seus filhos, e 30% são homens, né? Então, a mulher, ela naturalmente é mais cuidadosa. Então, pode ser que a sua mãe tenha tomado atitudes mais de prevenção, de asseio, de higiene pessoal, uso de máscara, uso de álcool gel, uso de lavando as mãos frequentemente, lavando os objetos que ela entrava em contato, com mais frequência do que seu pai, e mesmo ela pegou um quantitativo menor de vírus, entendeu? Existem também alguns fatores genéticos ainda que a gente não sabe explicar muito bem. As coisas vão evoluir. Acho que nos próximos 10 anos os virologistas terão muito trabalho aí para saber quais são as implicâncias, né, relativas à gravidade do vírus do Covid-19. Então tem muita coisa ainda que a gente não sabe. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Tecnicamente, né, um paciente com uma imunodeficiência pioraria do Covid-19. Que é um paciente com imunodeficiência. Mas como é que você vai explicar crianças com uma doença chamada agama-globulinemia? O que é a gama-globulinemia? Que não produz anticorpos, não complicar com Covid-19. Covid-19 dá manifestações assim simples, né? A gente não sabe muito bem. O sistema imunológico da gente, a gente tem duas fases, né, de interação com vírus e bactérias. A gente tem a primeira fase, que é chamada sistema inato, e a segunda fase, que é o sistema imunológico adquirido. O sistema inato é aquele sistema que a gente nasce com ele. A gente já sai da barriga da mãe com ele, né? Que é o sistema de imunidade celular, com macrófagos, neutrófilos, natural killer, produção de fibroblastos, de interferon 1, alfa e beta pelos fibroblastos, pelas células epiteliais. A própria barreira protetora da pele, ela faz parte do sistema inato, né? Então, assim, tem pessoas que têm um sistema inato mais desenvolvido do que outras também. O sistema inato ele vai diminuindo de relevância de acordo com a idade. Por isso que a explicação de crianças e adultos jovens, uma das explicações de crianças e adultos jovens não complicarem muito o Covid-19, é porque elas têm um sistema inato muito desenvolvido e parece que o Covid-19 responde muito bem
A gente consegue responder muito bem com o nosso sistema inato. Já o adulto de meia idade e idoso, ele já tem um sistema inato não tão desenvolvido e tem um sistema adquirido mais desenvolvido. E parece que isso é um fator também que vem agravar o quadro clínico do paciente. Porque se você consegue debelar a infecção logo na primeira fase, ou seja, logo com o sistema inato, com o sistema que você nasce com ele, e aquela infecção já é debelada ali, você não precisa ativar o sistema imunológico adquirido, que é aquele sistema que produz os anticorpos, que produz linfócitos B de memória, linfócitos T de memória, ou seja, é aquele sistema mais a longo prazo. E essa segunda fase da interação do sistema imunológico é que pode complicar em alguns pacientes, porque ele pode ser intensamente ativado, produção do linfócito TCD8, por exemplo, que produz interferon gama, a produção de as chamadas interleucinas da classe interleucina 6, por exemplo, interleucina 10, a 6 principalmente, fator de necrose tumoral, TGF-alfa, TGF-beta, mas principalmente a interleucina 6, ela vai induzir a um fenômeno chamado tempestade de citocinas, ou seja, o que está fazendo mal para você não é nem o vírus, mas é a resposta imunológica do sistema imunológico secundário ao vírus. É a síndrome da resposta inflamatória sistêmica hiperativada, é como se ela estivesse altamente ativada. Então, um paciente que chega nessa fase de complicação é porque ele tem uma síndrome da resposta inflamatória sistêmica altamente ativada. E que o paciente, que bem na verdade o médico, o intensivista, nem está muito mais preocupado com o Covid-19, está preocupado com essa síndrome da resposta inflamatória sistêmica. E o que vai salvar a vida, que inclusive tem estudos científicos publicados, são substâncias que vêm a diminuir a resposta inflamatória sistêmica. Se você colocar no Google, você vai ver que os corticoides, os corticosteroides, há pouco tempo atrás, mostraram ser importantes aliados no combate dessa síndrome da resposta inflamatória sistêmica, causando a chamada tempestade de citocinas. Uma outra coisa mais moderna que está sendo utilizada é um anticorpo chamado anticorpo monoclonal anti-interleucina 6, que também controla essa tempestade de citocinas. Entendeu? Então, muita coisa pode estar acontecendo. A gente não sabe o que realmente aconteceu com o seu pai. Tá? Meus sentimentos em relação ao falecimento dele, muitas pessoas idosas faleceram e a gente realmente fica muito triste com isso, né? Com essa situação, tá bom? O que eu oriento que você faça, Rosemary, na sua mãe, que ela continua viva? Você precisa vacinar sua mãe de tudo. Existe um calendário chamado calendário de vacinação dos idosos. Não é aquela vacina de gripe que é dada para os idosos, não. Tem muito mais coisa para ser feita. Você pode fazer, se ela não for vacinada, as vacinas de pneumonia, como a pneumo 13, a pneumo 23, o anti-hemófilos influenza do tipo B. Pode fazer a vacina tríplice bacteriana celular, que protege contra a Bordetella pertussis. Você pode, tétano difteria, né, também. Você pode fazer a vacina anti-herpes. Você pode fazer as vacinas de meningite ACWY, meningite B. Mas tudo isso com a indicação, orientação do médico para ver se não teria as contraindicações. Para ela poder se preparar para as próximas ondas, entende? Porque a gente não sabe se esse vírus ele vai voltar de uma forma mais agressiva, né? E também não sabemos se essa vacina ela realmente vai funcionar imunizando os pacientes em massa. Se Deus quiser vai dar tudo certo, mas a gente não sabe ainda com certeza. A gente só vai saber depois de muito tempo após as campanhas em massa de vacinação. Ok? Essa vacina de Covid-19 que está sendo produzida pelos laboratórios aí no mundo inteiro. Então a minha orientação é você vacinar ela de outras doenças, porque a gente sabe que as doenças respiratórias elas se sobrepõem. Então um paciente com Covid-19, ele complica com outras infecções. Quando o paciente chega complicado no CTI com Covid-19, certamente você vai ter certeza que o médico lá que vai atender no CTI ele não vai só prescrever antirretroviral para tratamento daquele vírus, não. Ele vai prescrever antibiótico, muitas das vezes antifúngico, antibiótico largo espectro, porque ele sabe que ali tem uma bactéria ali também causando problema. Entendeu?
e que está como um organismo oportunista. Então, se você puder criar uma condição para que, se por acaso ela venha pegar de novo o Covid-19, ela não ter uma bactéria oportunista criando anticorpos contra essa bactéria, é melhor. Tá bom, Rosemary? Então, espero ter te ajudado. Um abraço, obrigado.